Como está o seu posicionamento no digital? Você já tem um posicionamento magnético que se conecta diretamente com quem você quer? Você já atrai um público qualificado? E quando eu falo público qualificado, eu estou falando de pessoas já com um nível de consciência de intermediário ao próximo da compra. Você tem deixado claro nesse seu posicionamento qual é a lacuna de mercado que você preenche? Ou qual é a barreira de entrada que você derruba? Você já deixa claro aí quais são os seus diferenciais? Você já explora a estratégia dos arquétipos para vender muito mais, para se conectar mais facilmente com as pessoas? Se ainda não, você precisa entender quais são os 6 passos fundamentais para, de fato, destravar esse posicionamento que vende. Eu sou Ângela Santos, especialista em posicionamento de marca e em marketing de conteúdo, e é sobre isso que eu vou falar com você agora. Quais são esses passos fundamentais? Primeiro deles, identidade visual, e essa identidade visual precisa ser arquetípica. Segundo, designs arquetípicos para os seus conteúdos. Terceiro, um bom calendário editorial. Quarto, conteúdos estruturados nos pilares principal, acessório e auxiliar. Quinto, postagem de conteúdos 3 vezes na semana voltados para os principais níveis de consciência da sua audiência. Sexto, tudo com muita intencionalidade. Vamos entender aqui detalhadamente cada um deles. Identidade visual arquetípica é uma paleta de cores, uma tipografia, elementos de marca que representam aí o seu arquétipo dominante, o seu arquétipo principal. Ângela, como é que eu sei qual é o meu arquétipo principal? Fazendo o teste, analisando a sua história, analisando a missão do seu negócio. Quando você faz o teste, você descobre qual é o que tem mais forte em você. E aí eu trago aqui uma identidade visual arquetípica para você já entender o quanto ela é diferenciada em relação às identidades visuais comuns. Aqui eu trago uma da Maga, e aí tem essa paleta de cores maravilhosa com esse dourado poderoso que bem representa esse arquétipo. Tem essa tipografia com uma fonte muito específica para o título, trazendo uma elegância, trazendo uma sofisticação que é bem representativa aí desse arquétipo. O texto com uma fonte mais redondinha, mostrando a acessibilidade. Então a fonte para escrever o texto, ela é muito bem selecionada para passar essa característica que esse arquétipo tem, que é de mostrar acessibilidade, de mostrar que está caminhando junto com a pessoa. Outra identidade visual aqui, agora da heroína, também uma identidade visual high-ticket, poderosa, trazendo elegância na paleta de cores e na tipografia. Na tipografia aqui nós escolhemos fontes mais elegantes, porque essa comunicação toda aqui é direcionada para mulheres. Texto aqui, nós novamente trouxemos uma fonte com as letras mais redondinhas, mostrando a acessibilidade, porque essa cliente aqui, ela quer mostrar isso aí para as suas alunas, para as suas mentorandas. Trouxemos elementos dourados, porque esse arquétipo aqui, ele está em combinação com a maga. Então, o arquétipo secundário dessa cliente é a maga, e nós colocamos intencionalmente esses detalhes dourados por isso. Arquétipo da amante, aqui tem uma identidade visual desse arquétipo, e o vermelho aparece aí muito poderoso em conexão com o dourado. Novamente, nós temos aqui a maga como secundário, então a gente traz elementos para comunicar esse secundário também, mas predominantemente aqui aparece elementos e cores que comunicam o arquétipo dominante, que é o da amante. Na identidade visual arquetípica, tudo é muito bem pensado e voltado para o arquétipo dominante. Você pode até trazer elementos, detalhes, alguns detalhes ali, né, para comunicar o secundário ou das nuances ou o terciário, mas predominantemente tem que aparecer o seu principal, o dominante. Designs arquetípicos, não diferentemente da identidade visual, que é diferenciada, que tem todo um poder ali dos arquétipos, os designs também. Então, os designs, eles são muito diferentes dos designs que comumente nós vimos aí, né? Esses designs aqui da amante, nós trouxemos esse minimalismo, né? Poucos detalhes e uma combinação de cores entre o vermelho e o dourado. Essa cliente, ela tem como elemento de marca o diamante, a taça. Se vocês prestarem atenção, praticamente todas as minhas alunas têm como elemento de marca
a taça. Isso para comunicar a seguinte mensagem: brinde hoje, você é o evento. Eu sempre faço questão de verbalizar isso, de fortalecer isso nelas. Brinde você, reconheça os seus méritos, reconheça as suas conquistas. Não espere o evento para brindar, você é o evento. Aqui da maga nós temos elementos também que comunicam esse arquétipo. Essa maga aqui, ela traz a sábia nas nuances, então aparece um livro aqui no primeiro template. Nos templates sempre vão aparecer os elementos de marca, sempre vão aparecer isso. No segundo aqui nós temos a taça, que novamente é um elemento de marca, né? No caso dessa cliente aqui, dessa aluna, como eu falei, praticamente todas as minhas alunas têm a taça como um elemento que comunica aí essa mensagem que eu quero que elas entendam da importância de reconhecer os seus méritos, da importância de se brindar. Nesse terceiro template aqui nós temos um detalhe em dourado que comunica a maga, nós temos a vela, que também é um elemento que representa muito esse arquétipo. Terceiro passo, construir um bom calendário editorial. É com o seu calendário que você organiza o que você vai trazer no seu perfil. Você não vai trabalhar no aleatório, você vai elaborar conteúdos muito intencionais. E esses conteúdos precisam ser profundos para mostrar a sua autoridade. Qualidade tem que aparecer em tudo que você faz, inclusive nos seus conteúdos, né? Ou sobretudo nos seus conteúdos, porque é assim que nós demarcamos a nossa autoridade. Então esses conteúdos precisam ser muito intencionais, lembrando aí que eu sempre falo do conteúdo principal, acessório e auxiliar. Quando você estabelece esse recorte, fica muito mais fácil você organizar essa sequência lógica de conteúdos e intencionais que você vai trazer no seu perfil. Tipos de conteúdos, né? Aqui falando propriamente do conteúdo principal, acessório e auxiliar. O conteúdo principal é aquele que mais vai aparecer no seu perfil, é aquele conteúdo de onde você vai tirar ali o que você vai vender, o que você vai trabalhar nos seus cursos, nas suas mentorias. O acessório é um conteúdo que aparece com muita frequência também, mas menos do que o conteúdo principal e mais do que o conteúdo auxiliar. O conteúdo auxiliar e o acessório são mais para fortalecer os laços ali com a audiência. Quinto passo, postar pelo menos 3 vezes na semana. Constância é o nome do jogo. Constância, mostrar processo, mostrar frequência, mostrar profissionalismo, mostrar que você está levando a sério, que você tem um compromisso ali de estar trabalhando o seu perfil todos os dias, você tem um compromisso com a sua audiência, e esses conteúdos aqui precisam ser voltados para os principais níveis de consciência da sua audiência, porque na nossa audiência nós temos apenas 5%, em torno de 5% dela ali pronto para comprar. 95% não tem nem consciência de que existe um problema e que você vende uma solução para ele. Então, você mesclando uma variedade de conteúdos, pensados aí em torno do conteúdo principal, acessório e auxiliar, você consegue se conectar não só com quem está pronto ali para comprar de você, mas com a audiência como um todo. Eu falo que a nossa audiência é como se fosse um iceberg, aquela pontinha branca lá de cima, superficial, ela equivale ao percentual de pessoas que estão próximas ali da compra, que estão prontas para comprar de você. A parte maior submersa são os 95% de pessoas que nem sabem que tem um problema. Mas vamos entender mais aqui sobre esses níveis de consciência. Eles são 4. Nível 1, sem consciência do problema, pessoas que não sabem que tem um problema e muito menos que você tem uma solução para esse problema. Nível 2, conscientes do problema, pessoas que sabem que tem um problema, então já estão com um nível de consciência um pouco mais elevado ali. Pessoas conscientes da solução, é o nível 3, ela já está bem mais próxima da compra. E quarto nível, conscientes do produto, pessoas que já estão prontas para comprar de você. Para o nível 1, você sempre vai direcionar conteúdo que instigam a curiosidade. E aí você pode trabalhar, por exemplo, um topo de funil. Para o nível 2 e para o nível 3, conteúdo meio de funil. Aquele conteúdo que educa, que ensina e eleva o nível de consciência para você conseguir levar ela aí para o nível 4. Consequentemente, à medida que você vai trabalhando aí esses conteúdos diversos, você tende a elevar, né, os níveis de consciência da sua audiência. Você faz com que uma pessoa
lá do nível de consciência 1, por exemplo, passe para o 2, passe para o 3 e, consequentemente, para o 4. Por isso que nós precisamos ser muito estratégicas e pensar nessa diversidade de conteúdos e conteúdos estratégicos voltados para cada um desses níveis de consciência. Conteúdos, como são esses conteúdos para esses diversos níveis de consciência? Você vai construir narrativas arquetípicas. Aqui chegou no ponto-chave desse nosso momento aqui, né, que são as narrativas arquetípicas. Por que narrativas arquetípicas? Porque você não vai construir esse conteúdo de qualquer jeito. Você vai usar palavras muito intencionais que comunicam o arquétipo que você quer. Nesse caso aqui, eu vou trazer palavras que comunicam o arquétipo da inocente. Quando você usa palavras específicas do arquétipo, você ativa emoções e sentimentos dele e faz com que as pessoas que tenham ele ali muito forte se conectem e se identifiquem com você. Por isso a estratégia dos arquétipos é tão poderosa. Você usa ela para essa finalidade, para fortalecer a identificação, a conexão, trazendo as pessoas certas para perto de você. No caso da inocente, quando você usa a palavra paraíso, por exemplo, que é uma pessoa que está em busca, né, do paraíso na Terra, você desperta sentimentos e emoções ligadas ali à alegria, paz, contentamento, maravilhamento. Quando você usa a palavra felicidade, você se conecta com alegria, satisfação, gratidão, euforia. Quando você fala de ser punida, que é uma coisa que apavora esse arquétipo, você vai estar conectando com medo, culpa, arrependimento, injustiça, fé, confiança, esperança, consolo, paz. Quando você fala em otimismo, você conecta com esperança, entusiasmo, confiança, positividade. Quando você fala em utópico, você conecta com idealismo, aspiração, inspiração, desilusão. Quando você fala de romantismo, você conecta com amor, paixão, nostalgia, idealismo. Quando você fala em tradição, porque a inocente é extremamente tradicionalista, você desperta aí um sentimento relacionado a respeito, conforto, pertencimento, resistência. Quando você fala em sonhadora, você desperta o sentimento de esperança, aspiração, criatividade, impraticabilidade. E qual é a estrutura de conteúdo que você vai seguir para colocar essas palavras e construir a sua narrativa arquetípica? Nós temos aqui 6 itens que compõem essa estrutura e eu peço que você se atente a isso, porque nessa estrutura você vai trazer uma headline persuasiva. Ó, eu estou repetindo estrutura. Estrutura é uma palavra que comunica a governante e é governante que eu quero trazer sempre no meu posicionamento, né? Governante e secundário amante aqui, em conexão com você. Então, headline persuasiva. A headline persuasiva ela é composta por promessa específica, benefício e contorno de objeções. Depois, percepção e contexto, problema, causa, solução e CTA. Trazendo aqui uma chamada para o curso de posicionamento arquetípico, eu poderia falar da seguinte forma: mentora, você é líder do seu negócio, garanta o faturamento que você deseja, destravando o seu posicionamento que vende em 15 dias, mesmo se você nunca tiver vendido nada antes. Eu trouxe uma promessa específica, que é destravar aí o seu faturamento, destravar um posicionamento que vende. Eu trouxe um benefício, vender em 15 dias. Eu trouxe um contorno de objeções. Eu falei assim, mesmo se você nunca tiver vendido nada antes. Porque muitas podem pensar assim, nossa, mas eu nunca consegui vender nada no meu Instagram, então isso não vai funcionar para mim. Eu digo assim, funciona, eu garanto que você vai destravar o seu posicionamento que vende, mesmo se você nunca tiver vendido nada antes. Percepção e contexto. Eu percebo que muitas mentoras têm pecado demais como líderes do seu negócio. Elas não faturam o tanto que merecem, equivalente ao tanto que elas trabalham. E por quê? Porque negligenciam o posicionamento. E qual é o problema de tudo isso? Vão continuar tristes, frustradas. Triste e frustrada são palavras que despertam um pavor em quem tem o arquétipo da governante. Porque ela detesta isso. Isso causa medo. Então eu já usei palavras que despertam emoção do arquétipo que eu quero comunicar. O problema de tudo isso é que elas vão continuar tristes, frustradas, vendo a concorrente muito menos capacitada, faturando muito mais do que elas. Qual a causa? Por que elas negligenciam o posicionamento? Negligenciam o posicionamento de líder para garantir o sucesso do seu negócio?
porque não sabe quais são as estratégias ideais para isso. Eu tenho a solução que você precisa, o curso de posicionamento arquetípico para destravar, de fato, um posicionamento que vende. Então, venha imediatamente para o nosso curso, inscreva-se, fique aí entre as 50 primeiras inscritas para você ganhar, inclusive, a sua identidade visual arquetípica e os templates editáveis para os seus conteúdos. Tá vendo? Fechei com chave de ouro, com uma chamada para a ação aqui. Você precisa fazer isso também. Usar as palavras que comunicam o seu arquétipo e seguir essa estrutura aqui para a construção da sua narrativa arquetípica. Se você quer comunicar a heroína, por exemplo, você vai usar palavras como disciplina, foco, força, fé, desafio, superação. Se você quer comunicar a maga, você vai usar palavras como superação, cura, sonho, imaginação. Se você quer comunicar, por exemplo, a criativa, você vai usar visionária, a palavra visionária, inovação. Todo arquétipo tem palavras muito específicas que ativam as emoções dele. Lá no nosso curso tem narrativa de cada um deles para você ver, modelar, fazer os devidos ajustes, ou então pode até pegar prontinhas do jeito que estão lá e fazer postagem no seu feed, porque são específicas de cada um dos arquétipos. Sexto ponto, você precisa ter muita intencionalidade no seu posicionamento, em tudo que você fizer, no seu tom de voz, no seu jeito de vestir, no seu jeito de cabelo, nos seus acessórios, nos seus conteúdos, nas suas cores, em tudo. O que eu tenho de chamada final aqui para você? Venha para o nosso curso de posicionamento arquetípico. Aqui você vai ter conteúdos para fazer um ajuste no seu posicionamento como um todo. E dentro do módulo de posicionamento arquetípico, você vai entender qual é o poder dessa estratégia para você vender muito mais. Não tem como, gente, abrir mão, não tem como negligenciar essa estratégia que é tão poderosa. Não tem como não aplicar essa estratégia no seu negócio se é vender mais do que você quer. Nós vamos ver aqui dentro do tópico de arquétipos tudo relacionado à estratégia, por que essa estratégia é tão poderosa para o marketing, quais são os 12 arquétipos, qual é o arquétipo ideal para ser explorado em cada nicho, qual é o arquétipo que vende produto, né? Quais são os arquétipos que vendem produtos de baixo a médio ticket? Quais são os arquétipos que vendem produtos de médio a alto ticket? Como escolher esses arquétipos para o seu negócio, para a sua marca pessoal ou para a sua marca corporativa? Como fazer o teste para descobrir quais são os seus 3 arquétipos principais? Você vai ter aulas de cada um desses arquétipos, 10 aulas, ensinando você a identificar os objetivos, a montar o seu cenário, a definir os looks que você vai usar, o estilo de cabelo, maquiagem, playlist, conteúdo, identidade visual. Tudo você vai aprender em detalhes e é um curso 100% prático. Você vai ver aulas curtinhas de até 10 minutos e ao final de cada aula tem uma ação para você executar, porque para mim não faz sentido você ver só a teoria e não implementar. Ao final de cada aula você precisa implementar ali a ação que eu trago no final, né? Orientando você a fazer alguma coisa. Eu sempre vou trazer ao final de cada aula uma ação para você executar. Você vai construir a sua tríade arquetípica, porque o segredo do seu posicionamento está em explorar essa tríade arquetípica. Você saber onde é que você vai trazer o seu arquétipo dominante, onde é que vai trazer o secundário, onde é que vai trazer o terciário e muito mais. Isso aqui é apenas um apanhado geral do que você vai ter no curso. E além de tudo isso, você vai ter a sua identidade visual arquetípica, mais os templates editáveis, claro, se você tiver entre os 50 inscritos, e mais 6 super bônus. Os 6 bônus aqui a mais são para todos. A identidade visual arquetípica e os templates só para os 50 primeiros inscritos. Os 6 bônus aqui são treinamentos com estratégias de vendas. Você se posicionou,
trouxe a estratégia dos arquétipos, agora é hora de aplicar a estratégia certa para vender. E a nossa estratégia aqui, que eu aplico e as minhas mentorandas também aplicam, são estratégias para vendas semanais. Não esse negócio de vender uma vez na vida, outra na morte. Não, você vai vender todas as semanas. E nesses treinamentos aqui eu ensino passo a passo como você vai fazer isso. Eu ensino como implementar uma proposta 9K, como implementar a proposta 4 dígitos semanais, como usar o Manichat para você colocar campanhas de vendas para rodar no automático. Ensino tudo detalhadamente como é que você vai aplicar o funil 1 e o funil 2. Eu explico detalhadamente o que é funil 1 e funil 2. Enfim, gente, tudo que você precisa para dominar o posicionamento arquetípico que vende e você passar a vender muito mais do que você vende hoje. Venha, minha diva, venha. Não deixe essa oportunidade passar. Venha, dê esse próximo passo. Dê esse próximo passo para você alcançar o faturamento que você merece, você realizar seus sonhos, os sonhos da sua família, viver grandes experiências e, de fato, ter um negócio de sucesso. Eu falo aqui no digital não é lugar de brincar, é lugar de fazer as coisas acontecerem, é lugar de faturar. Então, esse é o meu convite aqui para você. Quero que você venha para vivermos juntas aí essa experiência destravando o seu posicionamento arquetípico que de fato vende para você conquistar o faturamento que você merece.